Gênesis capítulo 16, versículo 6, vai dizer assim: E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da casa de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para lá, torna-te ou volta para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Amém? Tome assento, irmãos. Senta aí. Eu quero, nesta noite, pautar a minha mensagem numa palavra: voltar. Voltar. Você sabe que só volta quem foi. É lógico, quem não foi, não volta. Só volta quem foi. Só volta o que tivemos. Só retorna, só volta o que fomos. Só retorna, só volta o que nos pertencia. Só retorna, só volta o que um dia já passou pela vida da gente. Só retornamos ou voltamos onde já estivemos, o que fomos. E nesta mensagem eu estava observando a expressão do anjo para Agar, quando ele a encontra. Mas para falar de Agar eu tenho que começar em Abraão. Não é Abraão, é Abrão até então. E também até aqui não é Sara, é Sarai. Depois Deus muda o nome deles para Abraão e para Sara. Até aqui Abrão e Sarai. Você sabe que Agar, uma egípcia, quando nas suas peregrinações houve dificuldade financeira, fome na terra, Abrão desceu para o Egito. E ele volta do Egito, e ele traz Agar como sua serva, empregada da sua esposa. E desde então, Agar passa a ser alguém da família, convivendo com eles, caminhando com eles, andando com eles, viajando com eles. Eles, na sua trajetória de peregrinação, de tenda em tenda, de viagem em viagem, lá estava Agar com eles. Os anos foram se passando, e agora, Sarai está com 90 anos, Abrão já está com 100 anos. E um dia, o Senhor falou com Abrão dizendo que ele seria pai, e que a mulher dele daria à luz, ela seria mãe. Abrão meio questionou o anjo e disse: mas isso é impossível, eu tenho 100 anos, minha mulher tem 90. Mas já quero dizer para vocês, para Deus não há nada impossível. Quem crê assim, diga amém. Agora, Abrão recebe aquela palavra e os anos passam, o herdeiro não chega, ele comenta com Sarai, e Sarai diz para ele assim: Abrão, nós temos a nossa empregada, a egípcia Agar, deita-te com ela e ela nos dará filhos, já que ela é uma pessoa nova, e olha a minha idade. Abrão aceitou a ideia. E passou-se um tempo, Agar ficou grávida.
E agora que Agar está grávida, ela começa a humilhar a sua senhora, sentindo-se superior a Sarai. E aquilo incomodou Sarai e trouxe conflito para dentro do lar, para dentro da tenda de Abrão. Aquela situação trouxe incômodo, conflito. E então, Sarai foi e reclamou para Abrão: olha, a egípcia me humilha, me afronta. Olha a situação que nós estamos. Não tem mais paz aqui dentro, desde o dia que ela engravidou. Porque ela se achou superior agora. E então entra o versículo 6 que nós lemos. E disse então Abrão a Sarai: eis aqui a tua serva, faz dela o que tu bem quiser. E desde aquele dia então, Sarai começou a oprimir a serva, a humilhar a serva, a desprezar a serva. Começou a usar de autoridade de senhora e começou a oprimir e a humilhar a serva. E a serva Agar não resistiu à provação, não resistiu à humilhação, o desprezo, ser pisada, ser humilhada, e decidiu ir embora. Fugiu da casa de Sarai e lá da tenda de Abrão, e se foi embora. Mas quero dizer a vocês uma coisa aqui, já abrindo um parênteses, irmãos. Quem carrega a promessa não tem para onde fugir. Agar estava grávida de Abrão. Abrão tinha uma promessa. O Senhor chegou a dizer para ele: eu abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. Abrão tinha consigo uma promessa tão grande da parte do Senhor, que o Senhor era tanto com ele, que por amor a ele e a sua linhagem, agora ele foi ao encalço de Agar e a encontrou. O anjo do Senhor encontra Agar junto a uma fonte de água no deserto e pergunta para ela: de onde tu vens? Para onde tu vais? Por que estás fugindo? E Agar conta a sua história. Quando eu estava lendo aqui, presbítero Alexandre, Agar contando a sua história, eu fiquei imaginando assim: senhores, a gente dando as nossas desculpas, o porquê estamos fugindo muitas vezes. Não, eu saí de lá porque lá me oprimiam. Eu corri de lá porque lá estava alguém me humilhando. Eu saí de casa porque todo mundo era contra mim. Eu saí de lá porque ninguém me respeitava. Eu saí de lá porque ninguém me amava. E aí por diante. Quando eu vi Agar contando as suas lamentações para o anjo, eu fiquei a pensar: meu Deus do céu, quantas vezes a gente já fez isso? Eu estou fugindo porque eu não aguento a luta, eu não resisto à prova, estou cansado de ser pisado, ser humilhado, ser desprezado, ninguém atenta para mim. Mas aí vai o anjo e diz para ela: Agar, volta. Agar, volta. 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 Volta para a casa da sua senhora. E tem mais: chega lá e te humilha. Ai, ai, ai. Como quem diz assim: quebra o teu orgulho. Deixa de ser vaidosa. Chega lá e te humilha. Debaixo da mão da sua senhora.
porque o que tu estás carregando no teu ventre é filho de Abraão. E eu tenho propósito também com ele. Ele tem promessa também. Eu não posso deixar se perder. Ele tem descendência. Aleluia. Ele tem chamada. E eu tenho propósito com ele. Então volta e te humilha. Agora Agar retorna. Voltar nem sempre é fácil, gente. É que nem a gente costuma dizer, é melhor construir do que reconstruir. Voltar é muito desafiador. Agora Agar tinha que voltar e reconstruir o que ela desconstruiu quando saiu. Quem sabe nesta noite alguém já entendeu isso e alguém já está recebendo. Quantos projetos na nossa vida, quantos projetos na nossa vida pararam, estagnaram, porque a gente simplesmente fugiu deles. A gente simplesmente fugiu. É que nem o construtor, ele dá uma olhadinha na planta e diz, está doido, não vou fazer isso não, é muita coisa. E às vezes a construção já tem a base pronta, já está em andamento, mas ele se apavora com o projeto, desanima, desiste e foge do propósito. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, é tempo de voltar. Voltar e acreditar que você carrega aí dentro, promessas, projetos. Alguém decidiu investir em você. Alguém decidiu investir no teu ministério, na tua pessoa, naquilo que você um dia escolheu ser. Alguém decidiu investir. Óbvio, não ia ser de graça, a dificuldade iria surgir, o dia da afronta iria chegar, o dia da escassez também, o dia da humilhação, da perseguição, tudo isso estava escrito, iria chegar. Para quê? Para que você sempre transferisse a capacidade da tua caminhada, do teu ministério, do teu sucesso, nunca para ti, mas sempre para Ele. Sempre para Ele. Voltar uma tarefa difícil. E eu escolhi aqui 2 personagens na Bíblia que eu vejo voltando. Só volta quem foi. Só retorna, só volta o que um dia você já foi, você já teve. Agora, oh Jesus, um dia você foi cheio da graça, filho. Um dia a presença de Deus já esteve contigo. Um dia você já foi um crente verdadeiramente convertido. E hoje Deus está falando com você. Um dia você já teve uma família bem ajustada. Um dia o teu casamento já foi bem mais forte do que é hoje. Um dia o teu relacionamento com o teu esposo já foi bem melhor que é hoje. Um dia o teu relacionamento com teus pais já foi bem melhor. O teu relacionamento com teus filhos já foi bem melhor. Quero que a promessa se cumpra. Quero que as bênçãos repousem. Está na hora de voltar. Está na hora. Voltar e se humilhar. Reconhecer. Errei. Falhei. Me enganei. Fui atrás de falácias e estraguei tudo. Está na hora
Deus está falando com você hoje. Está esperando o quê? Se Agar prossegue o seu trajeto no deserto, ela morria. Acabou-se. Mas quero dizer uma coisa para vocês aqui esta noite. Satanás se enganou. Você não vai morrer. Teu casamento não vai acabar. Entre você e os teus filhos haverá unidade e comunhão para sempre. O diabo não vai destruir. Ele não vai meter o pé na tua casa, não. Tua casa está guardada, tua vida está blindada. Deus tem promessa lá dentro. Vocês carregam promessa. Só quem crê, levante a mão, dá um glória a Deus aí. Dois personagens na Bíblia. Eu quero falar um pouquinho sobre eles. Um dia eles foram, um dia eles tiveram, mas perderam. E eu quero começar pelo filho pródigo. Existem situações que a pessoa sai rica e volta pobre. Mas também vou apresentar para vocês situações que a pessoa sai pobre e volta milionária. Quando a gente está debaixo do propósito de Deus. O filho pródigo sai da casa do seu pai, rico, ouro, dinheiro, recursos. E Deus, Ele é longânimo. Diga para quem está do seu lado, Ele é longânimo. Ele dá tempo. Ele dá tempo. Deus é longânimo, Deus não se apura em nada. É a gente que é apurado, meu Deus. É a gente que se estressa e quer tudo para ontem, né, irmã Débora? Mas Deus é longânimo. Deus é longânimo. E o filho pródigo saiu na sua trajetória, na sua caminhada, e o tempo passou. E lá um certo dia, querido presbítero Luiz Munhoz, ele sentiu fome. E ele leva a mão na guaiaca, que nem diz o gaúcho, e a guaiaca estava seca. Ele leva a mão no bolso e cadê o ouro? Cadê a prata? E o dia da fome chegou. Ele saiu rico, mas voltou pobre. Benditos foi o dia que ele disse: voltarei para o meu pai. Vou voltar para casa. E ele sai até um discurso: vou chegar lá e vou dizer, eu vou reconhecer. E aqui está o segredo da vitória, gente. Vou chegar lá e vou reconhecer: pai, pequei contra ti e contra o céu. Eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Esse está que nem Agar. Ele voltou disposto a se humilhar. E quando ele se humilhou, houve festa naquela casa. E o pai bradava e dizia: meu filho voltou, estava perdido, foi achado, estava morto, reviveu. Hoje pode ter festa no céu, se você decidir voltar. Pastor, já estou na igreja. Você pode voltar e o papai vai se alegrar. Voltar a orar, voltar a jejuar. Quanto tempo você não jejua mais? Quantas vezes você não dobra mais teu joelho? Quantas vezes você não levanta mais da madrugada para orar? Quantas vezes você não sabe o que é conversar com teu filho sobre a Bíblia, sobre a palavra, falar de tudo, menos sobre as coisas de Deus? Quantas vezes você não sabe mais o que é sentar na mesa com a tua esposa, com teus filhos e orar? Agradecer a Deus pelo almoço, pela janta, por mais simples que seja, mas glorificar o Senhor. Hoje você pode voltar a essas práticas maravilhosas. E se você voltar, haverá alegria no céu. Você pode voltar hoje. Hoje você pode voltar a ser um obreiro mais presente na obra de Deus.
Lembra como você era um obreiro presente? Lembra quando você era um obreiro presente? Hoje muitas vezes, olha na escala, não estou na escala, não vou. Volte. Voltar a ser uma pessoa dinâmica. Aleluia. Dinâmica na obra do Senhor. Disposta a gastar os teus dias, que não são muitos. Que é isso, pastor? Não são muitos. A vida passa tão depressa e nós voamos, diz o Salmo 90. E você está perdendo tempo. Coração magoado, cheio de picuinhas. Está na hora de limpar esse vaso aí para Deus encher. Deus só enche o vaso que está limpo, gente. Está na hora de esvaziar. Esvaziar do teu eu, da tua vontade, do teu querer. Se não for do jeito que eu quero, não dá. Se não for como eu quero, não vou. Ei, quem é você para exigir que tenha que ser do teu jeito? Tem que ser como Deus ordena, como Ele quer e do jeito que Ele quer. Quem somos nós, gente? Quem somos nós para impor condições? Está na hora da gente dar liberdade para Ele. Faça em mim o que tu quer. O anjo visita Maria e ela diz: eis aqui a tua serva, faça em mim segundo a tua vontade. São pessoas assim que Deus está procurando, gente simples, mas gente que seja dinâmico, que se entregue, diz: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. O filho pródigo voltou, saiu rico, voltou pobre, mas o papai restaurou tudo de novo. Haverá restauração na tua casa, restauração no teu casamento, restauração na tua vida espiritual, e por que não dizer restauração financeira também? Por que não dizer restauração financeira? Deus pode multiplicar, Deus pode dar, Deus pode transformar você em um grande empresário, em um grande abençoador. O Senhor tem poder de te prosperar, de te abençoar, abrir portas. Outro personagem na Bíblia que eu separei. Diga para quem está do seu lado: vamos voltar? Está na hora da gente voltar. As coisas vão ficando mais cômodas, né? Mais fácil, né? Meu Viviane? E a gente começa a se acomodar. Chega um dia que Deus decide dar uma chacoalhada. Tu vai voltar ou tu não vai? E aí começa o ai, ai, ai. Ora por mim, fulano, me socorre, me ajuda. Pastor, misericórdia, levanta a oração por mim. Chama a igreja, chama as irmãs da oração. Chama os irmãos da oração. Ei, gente, não é necessário passar por isso, se você decidir voltar. Tem outra personagem na Bíblia. Isso aqui é forte agora, hein? Aguenta aí. Noemi. Ela vivia numa cidadezinha chamada Belém, que no hebraico significa casa do pão. Noemi vivia lá, ela, o seu marido e os seus 2 filhos, bem tranquilo. Houve fome naquela terra, houve escassez, a guerra trouxe escassez, e Noemi decide ir embora. Saiu de Belém, e ela foi parar na terra dos Moabitas, terra de Moabe, e segundo a Bíblia, uma terra amaldiçoada. Lá o povo não temia Deus, o povo não conhecia Deus,
Lá o povo tinha que viver, quem chegasse lá tinha que viver os hábitos e costumes daquele povo. E lá ela foi parar. Eu acho interessante, senhores, que lá ela resolveu em parte o problema. Lá tinha comida, lá a situação financeira estava em paz. Não, olha para cá. Você que está pensando em sair em busca de aventura por aí, pensando só no financeiro, pensando só no lucro, pensando só na vantagem financeira, não está nem aí como é que vai ficar a tua vida espiritual, como é que você vai continuar servindo ao Senhor, mas está disposto a arriscar tudo em uma aventura. Noemi arriscou tudo numa aventura e chegou lá e solucionou rapidinho o problema. Comida tinha, mas jamais ela imaginaria que logo logo o papai do céu ia encontrar ela. Passou-se o tempo naquela terra, Noemi perdeu os 2 filhos. Antes dos filhos dela perder os filhos casaram com mulheres moabitas. Já quebrou aí, já quebrou o propósito. Agora alguém de Moabe se infiltra na família. Já chorei com muitos pais, já vi muitas mães chorar, porque as suas filhas viraram a cabeça, se apaixonaram por um mundano lá, drogado, viciado, e agora vai viver com ele. Gente criada na igreja. Já vi muitos pais chorar, criaram seus filhos na igreja, servindo ao Senhor, agora o camarada se apaixonou por alguém que está bebendo, fumando lá, nas drogas, na prostituição, no vício, e ele vai viver agora com essa pessoa. Gente, se a gente permanecer no propósito, é bem mais fácil de guardar a nossa casa. É bem mais fácil de guardar a nossa família. Aí depois vem as frustrações, vem as decepções. Meu filho está bem, casou bem, está ganhando dinheiro, carro novo, casa boa. Tá, mas e com o Senhor, como é que está a situação? Está parado. Que vantagem é esta? Meu filho está bem, está ganhando bem, está morando bem. Como é que tu está? Eu e a minha família aqui estamos bem. Dinheiro, casa boa, estamos morando bem. E de vez em quando ainda vem visitar os parentes, nova um pouco. E aí a gente pergunta, tá, e com o Senhor como é que está? Aí fica tudo errado. Com o Senhor como é que vai? Estão na comunhão? Estão pregando a palavra? Estão na igreja? Estão servindo a Deus? Estão tomando a ceia? Não. Que adianta isso, gente? Jesus veio e vai para o inferno, que adiantou? A Bíblia diz assim, aleluia: é melhor um pouco de legumes em paz que um boi cevado com contenda. Se você crê nisso, no que a Bíblia diz, levante a mão e glorifique a Deus. É melhor um pouco de legumes na simplicidade, mas servindo ao Senhor. Noemi sai e ela vai parar lá em Moabe. Os seus 2 filhos casam com moabitas. Uma decepção para eles, para a família. Não demorou muito, os filhos morreram. Ela fica desfilhada. Só quem perdeu um filho sabe a dor que tem. E eu sei que tem pessoas aqui que já perderam e até hoje você chora. Não passou muito tempo, ela perde o marido e ela fica viúva. E depois de perder tudo, ela decidiu voltar.
ela decidiu voltar. Não havia necessidade. Não precisava ser assim. Ei, irmão, ei, irmã, ei, você que me assiste e me ouve, não precisava ser assim. Se você fosse mais humilde, se você obedecesse conselhos. Quantas vezes o pai aconselhou, a mãe aconselhou e você não quis? Quantas vezes o pastor aconselhou e você resistiu o conselho? Quantas vezes Deus falou com você e você resistiu à voz do Senhor? Não precisava ser assim. Não havia necessidade de passar o processo que você passou. Se você fosse mais humilde e aceitasse o que Deus falou. Mas muitas vezes o nosso coração se endurece e a gente começa a resistir e começa a apontar o homem dizendo: está me perseguindo, está me culpando, não gosta de mim, não vai com a minha cara. Ei, gente, você não entendeu que é Deus tratando com você e querendo fazer de você alguém melhor. Agora, Noemi volta. E quando Noemi chegou em Belém, gente, olha a festa que as mulheres de Belém fizeram quando viram Noemi chegando. Aí, querido Ney, eu entendo que Noemi era para elas uma referência como mulher de Deus. Noemi era para as mulheres de Belém uma referência como serva de Deus. Elas dizem: olha lá quem vem chegando, olha lá, é Noemi, aquela mulher abençoada. Vamos conjecturar um pouco. Talvez alguém dizia: era aquela mulher que chorava comigo, era aquela mulher que me ajudava, era aquela mulher que me abraçava nas horas difíceis, era aquela mulher que muitas vezes foi bênção na minha vida. E lá vem ela chegando de volta. Só que olha a frustração de quem a espera. Totalmente oposto ao retorno do filho pródigo. Olha a frustração de quem a espera. Ela vai e diz: senhoras, não me chamem Noemi, me chamem Mara. Por que Mara, pastor? Mara significa amargura. E ela vai dizer assim: cheia eu parti, vazia retornei. Agora, preste atenção. Não foi o diabo, não foi macumba, não foi maldição, não foi perseguição humana. Ela vai dizer: o Todo-Poderoso testificou contra mim. Muitas vezes a gente acha: não, fizeram macumba para mim, gente. Fizeram macumba, é feitiço que me pegou. Para começar, se o feitiço te pegou, porque Jesus não está na casa. Se a macumba te pegou, porque Jesus não está na casa. Porque a casa que Jesus está, a Bíblia diz: não há encantamento contra estes. Não há. Para com esse negócio de pedir oração para expulsar a macumba da tua casa. Para com esse negócio. Você é crente, gente. Ou você é ou você não é. Se você é crente, nem por perto a macumba passa. O diabo não chega. Às vezes vem o obreiro pedir para a gente: ora por mim, que fizeram macumba para mim. E muitas vezes incitam a gente a largar uma profetada. Incitam a gente a soltar uma furada. O sangue de Jesus nos guarde, senhoras e senhores. Que a presença de Deus seja sobre nós e que o Senhor nos guarde. Se Deus falou, falou. Não falou, não falou. Que negócio é este? A tua casa é guardada, a tua vida é guardada. Você tem que acreditar nisso. Não foi o diabo, não foi macumba, não foi feitiçaria. O atrapalho na vida dela, nem perseguição humana foi. Mas ela vai dizer, ela vai reconhecer
o Todo-Poderoso testificou contra mim. Cheia saí, vazia voltei. Mas se nós continuarmos lendo a história, quando ela retornou, iniciou-se o processo da restituição. Quando ela retorna, inicia-se o processo da restituição. Ei, pelos olhos da fé, eu vejo o processo da restituição na tua vida. Você vai voltar a ser um homem de oração, uma mulher de consagração, alguém de referência. Alguém vai dizer: aquela mulher, eu posso me espelhar nela, ela chora comigo, ela ora comigo, ela tem uma palavra para mim, ela tem um conselho para mim. Aquele homem é um homem de Deus, tem um conselho, tem uma palavra, não tem fofoca com ele, não tem contenda com ele, não vai atrás de diz que me diz que não, ele é verdadeiro e tem uma palavra do céu para a minha vida. Quem toma posse do processo da restituição, quem toma posse, levanta a mão e dá glória a Deus aqui esta noite. Aleluia! Haverá restituição na tua casa, haverá amor, haverá alegria, haverá paz. Agora eu vou para encerrar. Voltar nem sempre é fácil. Aleluia. E geralmente só volta quem cai na realidade. Só volta quem cai em si, quem reconhece: tenho que voltar. Tem gente que saiu pobre, mas voltou rico. Ao contrário daqueles que saíram ricos e voltaram pobres. E eu vou citar um aqui, que saiu pobre, mas voltou rico: Jacó. Jacó sai da casa de Isaac, seu pai, e da casa de sua mãe Rebeca, e vai para Padarã trabalhar como empregado de Labuão, o seu tio. Lá ele fica. Saiu pobre. Os anos se passaram. Deus tratou com ele, ele pagou o preço. Os anos se passaram. Gênesis 28, ele sai pobre. Gênesis 31, ele volta milionário. Ele volta rico. Ele volta rico. Pagou o preço, pagou. Mas voltou rico. Voltou milionário. E eu quero nesta noite profetizar na tua vida. A abundância vai bater na tua porta. A prosperidade vai chegar na tua vida. É só você aguentar o processo. Aguenta o processo. E Deus vai fazer uma obra grande. Agora eu vou finalizar dizendo: tem alguém que um dia vai partir pobre, desprezada, humilhada, pisada, perseguida, maltratada, viveu uma vida toda como pobre, miserável, por muitos reconhecida como a escória do mundo, a escória da sociedade, embora que com a sua pobreza enriquecendo muitos, mas viveu como pobre, e vai partir pobre. Mas quando ela voltar,
quando ela vier, e a Bíblia garante isso, ela voltará triunfante. Quem já pegou aí, levante a mão, quero ver. Ela voltará triunfante. Ela voltará glorificada. Ela voltará triunfante. Ela voltará glorificada. Quem é, pastor? A igreja do Senhor. A igreja vive aqui maltratada, pisada, perseguida, humilhada, mal falada pelos homens, perseguem a igreja, pisam na igreja. A igreja é considerada a ralé do mundo, mas fica tranquilo, um dia a gente vai embora e vamos ir como pobre, porque nu viemos e nu iremos, nada trouxemos e nada levaremos. Eu não quero nada do que é daqui. Quem não quer nada do que é daqui, levante a mão aí. Levanta a mão e adora.